E é 26. É sobre isso a nossa conversa. Eu, especialmente, estou com 2 Alzheimer, mãe e vó, e pai com câncer. Pois é. É desses cuidadores que nós vamos falar nesse encontro de hoje. Cuidando dos cuidadores é o nome do nosso encontro de hoje, da nossa reflexão. Será que os cuidadores estão exatamente nos seus devidos papéis? Será que estamos respeitando as 3 leis do sistema, que é o dar e receber, o pertencimento e a da hierarquia? Será que a gente está ficando no nosso lugar de mãe, só no nosso lugar de mãe, ou no nosso lugar de irmão, ou de neta, né? Como os exemplos aqui. E são essas questões e outras mais que os nossos consteladores vão responder e vão nos exemplificar, vão fazer exercícios e vamos ter essa nossa jornada de hoje. Então, agora vamos à apresentação dos nossos consteladores. Marisa. Seu microfone, Marisa. Esqueci, ainda estou me adaptando a essa tecnologia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marisa, facilitadora em constelação familiar lá do Instituto. Vai ser uma noite que nós preparamos com muito carinho, aonde hoje todo mundo vai ser muito bem cuidado aqui, com muito amor e com muito carinho. Miriam. Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Miriam, também faço parte do grupo de consteladores e estou aqui também à disposição de todo mundo e vamos fazer essa jornada bem bonita, bem leve. Tânia Lopes. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Tânia Lopes, sou facilitadora de constelação familiar e psicóloga no Instituto Evoluir. Bem-vindos. Tadeu. Boa noite a todos. Eu sou o Tadeu, sou facilitador do Instituto Evoluir, já há um bom tempo. E eu espero que hoje a gente tenha muitos aprendizados aqui, tanto nós como vocês também. Elaine. Seu microfone, Elaine. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E a nossa faixa etária, que também já inspira cuidados, estamos aprendendo aqui a anotar, olhar o Facebook, olhar o Zoom, e a gente está indo, buscando para responder para vocês. E é assim, né? É nesse bom humor, é nessa energia de vida, é nessa energia de alegria que nós, no Instituto Evoluir, saudamos a chegada de vocês. E lembrando que amanhã é dia de grandes cuidadores, o Dia do Assistente Social. Amanhã nós comemoramos nacionalmente o Dia do Assistente Social. Bem-vindos a todos. Muito bom. Entraram mais algumas pessoas, então eu vou reforçar o aviso de quem não quiser que apareça as suas imagens no Facebook, está sendo gravado e ficará lá disponível. Portanto, quem não quiser aparecer, pode fechar a câmera, ok? Já temos aqui alguns comentários, mas eu sou a Eliane, vou me apresentar, né? Eu sou a Eliane, também sou consteladora do Instituto Evoluir. Estou chegando na equipe agora para auxiliar a todos com muito amor e muita boa vontade. Sejam bem-vindos à nossa jornada. Quem começa agora é a Marisa. Tadeu e a Tânia. Isso. Tadeu e a Tânia agora. Boa noite a todos. A gente já vai dar início aqui ao nossas reflexões sistêmicas. E eu trago aqui um assunto, eu vou falar sobre ajuda, né? E esse é um tema muito delicado. É um tema que está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes traz dificuldades para nós e também dificuldades nos nossos relacionamentos,
nas pessoas que convivem com a gente, né? E às vezes queremos ajudar, mas o nosso entendimento, né, sobre ajuda, ele é um tanto quanto confuso e também limitado, né? Então a gente precisa saber os nossos limites, as nossas intenções, né? E as necessidades reais, né, das pessoas que nós vamos ajudar. E muitas vezes a nossa intenção de ajudar, ela é motivada por necessidades nossas, né? Então muitas vezes nós ajudamos as pessoas, ajudamos até demais, né, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ser reconhecido. Então isso às vezes quebra um pouco aquela ilusão, né? Quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente perde um pouco aquela ilusão de que a gente é bonzinho, né, o tempo todo e tudo mais. E essa ajuda também é motivada, às vezes, também por questões sistêmicas, né? Então, muitas vezes a gente se apega lá por conta de emaranhamentos sistêmicos da nossa família. Às vezes a gente se pega em situações e é bom que a gente tenha o conhecimento disso, né? Para que a gente não sofra e a nossa ajuda não atrapalhe mais do que, às vezes, a nossa não ação, né? Então, através as pessoas, às vezes, quando elas querem ser vistas, muitas vezes elas tentam ajudar os outros através de uma certa manipulação. Vamos dizer, se a pessoa tem um medo de ficar sozinha, tem medo da solidão, né? Então, muitas vezes ela aproveita essa ajuda justamente para manipular as pessoas, para que as pessoas possam ficar ali do lado dela. Então, ela acaba usando isso e fazendo com que os seus ajudados fiquem cada vez mais dependentes dela, para que ela não fique sozinha, né? Imagina, a gente tem no nosso sistema aquelas pessoas que são assim o centro da família, né? Às vezes aquela pessoa que ajuda demais, ajuda todas as pessoas. Ninguém, às vezes, toma uma decisão na casa sem consultar a pessoa ajuda todo mundo financeiramente, né? E é essa pessoa que justamente, às vezes, procura os nossos trabalhos de constelação. Por quê? Porque a pessoa está sobrecarregada, está estressada, muito cansada, né, de atender a todos. E essa pessoa não consegue dizer um não. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa tem também as suas dificuldades, né? Ela ali tem as suas questões sistêmicas, que muitas vezes fazem com que ela haja dessa forma, para ela não ficar sozinha, para ela poder ser importante dentro do sistema. Então, o que acontece? Essa pessoa acaba transgredindo as leis do amor do Bert. Então, muitas vezes na questão de pertencimento, muitas vezes na questão de hierarquia, né? Então, para exercer essa função importante dentro do sistema, ela acaba indo para um lugar que não é dela, né? E também nas questões de equilíbrio entre dar e receber. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado, né, das nossas intenções de ajudar. E só para dar uma provocada assim, em quem nos assiste, que eu sei que a maioria é de mulheres, né, e mães e tudo mais, você imagina muitas vezes uma mãe que ajuda um filho já adulto lá, seus 30 e tantos anos, e ela tem aquele filho totalmente dependente, né? Então, muitas vezes essa mãe, ela traz também uma queixa na constelação para nós, né, de que aquele filho não vai para a vida. Então, no mental, ela entende dessa forma. Mas, quando o filho, vamos supor, vai fazer algum movimento, que ele vai para a vida, vai sair de casa ou qualquer coisa assim, a mãe, de repente, sofre uma queda, a mãe, de repente, pode ficar doente. Então, inconscientemente, ela não quer que o filho vá, né? Então, uma coisa no mental
E outra coisa, de repente ela está lá, já é viúva e tem medo de ficar sozinha, e inconscientemente ela vai trazendo todas essas questões para que o filho não vá embora e continue dependente dela, né? E tem, por outro lado, também, muitas pessoas que a gente, às vezes, procura ajudar, essa pessoa não está pronta para receber a nossa ajuda, né? Ou mesmo não quer a nossa ajuda. Tem pessoas que também, por fidelidades sistêmicas, né? Essas pessoas têm uma tendência a ficar no papel de vítima, a estar sempre doente, muitas vezes vive numa escassez, e por mais que você faça para ajudar essas pessoas, elas não conseguem receber essa ajuda, elas não estão prontas para receber isso. Então, você imagina quem vive na escassez, né? Você, de repente, pode ajudar, criar oportunidades para essa pessoa, você pode também ajudar financeiramente, mas a pessoa, devido a essas fidelidades sistêmicas, inconscientes, essa pessoa sempre acaba voltando para a escassez. E quem é o ajudante, muitas vezes, fica naquela sensação de impotência, né? Poxa, eu tento ajudar a pessoa, mas ela já fez de todas as formas e a pessoa não consegue progredir na vida, né? Então, são essas... Ou, muitas vezes, nós vamos para o julgamento, né? Poxa, eu já fiz tanto para essa pessoa, agora eu não faço mais, porque ela não está afim de nada. Então, a gente vai começando a entender como é que ajudar é também bastante complicado, né? E agora eu vou passar para a Tânia, que a Tânia também, ou os outros facilitadores, se quiserem comentar algum exemplo, trazer alguma outro aspecto, né, da ajuda, está livre. Obrigada, Tadeu. Então, quando a gente fala de ajuda, né, semana passada a gente falou um pouquinho no programa das mães, do arquétipo mãe. Na ajuda, a gente também tem o arquétipo da ajuda, que é a relação pais e filhos, né? Então, a ajuda, ela está baseada muito na ordem do dar e receber, né? Então, assim, quem dá mais, né? Uma relação, né, entre pais e filhos, são os pais, né? Porque os pais dão a vida, e isso é muito grande, a gente não tem como devolver essa vida aos pais. E eles dão, assim, aquilo que eles têm, né? Muitas vezes a gente gostaria que eles fossem diferentes em determinados aspectos, de seja lá o que for, né? Que a gente muitas vezes cobra dos nossos pais, mas eles só dão aquilo que eles têm, que é o que eles receberam dos pais deles, né? Quando a gente olha, né, para a história de vida dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, a gente também vai vendo que eles não receberam tanto assim. Então, a gente não pode exigir que eles deem aquilo que eles não têm, né? Então, o primeiro ponto que o Bert fala, né? O Bert, quem trouxe a constelação, né? Quem trouxe a luz da constelação, ele fala que é essa ordem do equilíbrio entre dar e receber. Cada um dá o que tem e o outro toma aquilo que necessita, né? Então, os pais dão e os filhos tomam, né? E de um outro ponto de vista, assim, mais da psicoterapia, né, que a gente vai olhando, a gente nunca olha para assim, muito lá atrás, né, há muitos anos, já sou formada há mais 30 anos, né, no ano passado, a gente falava, tinha um aspecto de olhar para o cliente, assim, como alguém solitário, né? Uma pessoa com sua história de vida, mas não se levava em consideração o seu sistema familiar. Então, hoje, o cuidador, seja ele uma pessoa que cuida de alguém, de um idoso que está acamado, um professor, um filho, qualquer pessoa que esteja cuidando de alguém, a gente não pode perder de vista o sistema familiar dessa pessoa. Ela não é um ser isolado, né? Toda pessoa pertence a um sistema. Porque se eu vejo ali só um ser isolado, eu tomo partido, né? Porque todos nós temos dificuldades de relacionamento em determinado aspecto, seja familiar, né, seja numa relação de trabalho, num relacionamento social, eu posso ter qualquer tipo de dificuldade. Então, quando eu vejo uma pessoa isolada, né,
só a pessoa e não levando em conta o seu sistema, eu acabo tomando partido, né, dessa pessoa. E aí eu me misturo, né, na história dessa pessoa e já não consigo ajudá-la, né? Eu estou me misturando nas histórias dela, nas questões dela, sem levar em consideração o seu sistema, né? E o que está emaranhado no seu sistema para que eu possa ajudá-la. Então, como facilitador ou como um terapeuta, qualquer terapeuta ou qualquer cuidador, ele tem que levar em consideração o todo, né? A pessoa inserida no seu sistema familiar, né? E as conexões que essa pessoa tem ou desconexões que ela tem com o seu sistema, com os pais ou com qualquer outro tipo de pessoa, com alguns excluídos. Às vezes a pessoa está muito conectada com excluídos do sistema. Então, se a gente entra numa relação olhando para a pessoa só, né, só a pessoa, o ser isolado, eu não consigo ajudá-la. Eu me misturo, né, nessas ordens, eu me misturo nessa questão familiar, questão da pessoa, e não levo em conta o seu contexto, e aí eu não consigo ajudá-la. Eu estou tomando partido, eu estou julgando alguém que é maior, me colocando no lugar de alguém. Então, quando eu julgo, eu falo assim, eu como cuidador, eu me acho melhor do que o pai, do que a mãe, do que qualquer pessoa do sistema daquela pessoa que está sendo cuidada por mim, né? E aí aquilo fica pesado para mim, né? Porque eu não consigo ajudar, porque eu já saí do meu lugar de cuidador, de terapeuta, de facilitador, seja lá o papel que eu tenha como cuidadora daquela pessoa. Eu estou saindo do meu lugar e me colocando maior do que eu sou, né? Então, sempre olhando no meu lugar, né? Quando sou cuidadora, olhando do meu lugar, se eu estou cuidando de uma mãe, né? Olhando que ela tem um sistema que é maior, que ela tem uma mãe, que pode ser até que não esteja viva, mas essa pessoa deu a vida e deu aquilo que podia, essa pessoa é quem é hoje por conta do seu sistema familiar e do que ela recebeu do seu sistema, né? Então, eu já não julgo mais, né? Mas eu posso cuidar do meu ponto, do meu lugar de cuidadora, e não no lugar de mãe ou alguém que é maior do que o seu devido papel, né? Então, assim, como cuidadora, eu fico no meu lugar, respeitando ao sistema da pessoa. E aí sim eu consigo fazer o meu papel ajudando do meu ponto de vista, daquilo que eu estou ali para oferecendo para a pessoa. Assim, vamos passando adiante a Marisa. A Miriam, ela A quer Miriam quer falar. trazer um A exemplo. Miriam. Legal. Pode falar, Miriam. Complementando o que a Tânia falou, que quando ela falou em professor, mexeu comigo. E eu acho que é legal trazer o exemplo, né? Deve ter professoras aí na equipe, se não tem, tem no Facebook, quem vai assistir depois, que é uma armadilha para os professores querer cuidar dos alunos como se fossem as mães dos alunos, né? Principalmente quem atende criança pequenininha. Eu trabalhei em creche 6 anos e eu caí nessa armadilha, até porque eu também não tinha conhecimento, né? Então, quanto que você recebe as crianças na creche, né? E a gente acaba julgando esses pais por conta da situação que eles convivem, né? Da situação que eles vivem também, às vezes traficantes, drogados, alcoólatras e tudo mais que a gente já sabe. Então, a gente fica realmente, né? Fala, poxa, uma criança tão bonitinha, tão pequenininha, já sofrendo. Então, a gente acaba acusando, né, e julgando esses pais que são os melhores pais para essas crianças, né? E entendendo que quando a gente fica no lugar de uma mãe, a criança perde o professor, né? Então você exclui a mãe e a criança automaticamente perde o professor. E é interessante isso, porque aí você também não consegue ajudá-lo nem como mãe, nem como professor, né? Então, quando às vezes vem professoras conversarem comigo, eu falo, você tem que ficar só no seu papel de professora, mais nada. Você não pode ter que
movimentar nenhuma situação familiar. Fica só no seu papel porque você está a serviço dessa família, você está a serviço dos pais dessas crianças. Então, eu gosto sempre de falar sobre essa questão do professor. E eu trago também um exemplo, quando a gente faz constelação presencial, eu sempre trago um exemplo no dar e receber, de uma situação que eu vi numa entrevista de um cidadão que morava na rua, né? E esse cidadão que morava na rua, ele tinha o hábito de fazer a limpeza da rua, limpava toda aquela rua, né? E ele era morador de rua. Tinha a cabaninha dele, tudo arrumadinho, bonitinho. E aí chamava tão atenção que tinha um repórter lá pesquisando o que está acontecendo, né? E aí ele explicou, ele falou assim, olha, acontece o seguinte, eu arrumo essa rua, eu limpo essa rua, por conta que todos eles me dão alimento. Então, é um meio de eu contribuir para que eu não fique sem a minha dignidade. Então, o quanto que a gente, às vezes, ajudando o outro de uma forma demasiada, a gente acaba tirando a dignidade da pessoa. E ele trouxe isso numa riqueza. Falei, nossa, olha isso, né? Ele, morador de rua, ele, para não perder a dignidade, ele fazia algo para retribuir aquilo que ele estava recebendo, que era um alimento. Então, eu queria trazer esse exemplo, que eu acho que cabe bem no nosso trabalho aqui. Legal? Aí a Marisa pode prosseguir, se não tiver ninguém que queira falar mais alguma coisa. A questão da dignidade é importante, né? Porque toda vez que a gente quer fazer muito, né? Então, assim, eu estou basicamente falando, eu sou melhor do que você, né? Então, a gente não dá a oportunidade do outro fazer por si mesmo, né? E fica um ar de superioridade, né? Eu sou melhor do que você, eu faço melhor do que você. Ô, Tânia, eu vou pedir para você, vou pegar um gancho nesse seu comentário e pedir para você falar um pouquinho sobre até o cuidado excessivo, às vezes, da mãe superprotetora, que também cabe nesse eu faço por você. Se você puder emendar. Sim, muitas vezes a gente vê até mães que saem em busca, né, de empregos para o próprio filho, então vai falar com o gerente de banco, com esse, com aquele, arruma um emprego para o meu filho. Então você está passando para esse filho um atestado de incapacidade da pessoa se colocar, né, de levar, de ir em busca do seu trabalho, né, colocando os seus talentos, suas habilidades, e parece que a pessoa não tem essa capacidade. Então, aquele filho já começa a se sentir, ele começa a se colocar um pouco, a gente fala que fica um pouquinho acomodado, né? Porque a mãe vai tomando as decisões sempre na frente dele, e aí ele não tem força para fazer por si mesmo. Se ele não falar, oh, para um pouquinho, né? Eu mesmo vou buscar o meu trabalho, eu mesmo vou buscar aquilo que eu preciso, um curso, seja lá o que for, aí vai entrando numa situação que a pessoa se coloca perde a força. Então, ela fica ali apática esperando que os pais façam. Então, hoje a gente vê, atualmente, você vê nas famílias, filhos com 30, 40, ainda 50 anos, exigindo um pouco dos pais. Mas por que exige? Porque também não foi dada a oportunidade da pessoa fazer por si mesma. Então, vai lá, vai batalhar, vai, né, eu te apoio, vai sim, vai buscar, né, vai em tal empresa, você pode dar ideias, mas quando o pai sai em busca já, porque assim, uma coisa é você dar o estudo, né, oferecer a casa, tudo aquilo que é necessário para o crescimento da pessoa. Embora o Alberto diz que os pais bastariam dar a vida e seria o suficiente, né? Mas os pais oferecem estudo, mas depois você empurra para a vida, né? Vai para a vida, então vai buscar aquilo que você quer, né? Vai em busca, né? Porque todo mundo nasce com talentos e habilidades para desempenhar alguma coisa, né? Então, assim, que a pessoa vá em busca disso. Então, você oferece, é empurrar para a vida mesmo. Quando você fica, o pai vai fazendo por ele, vai fazendo por ele, não, isso acomoda, e aí vira um problema, né? Quando a pessoa está mais adulta, mais madura, e já não tem mais essa iniciativa, né? Então, aí vira um problema para os pais também. Complicado. Se os colegas gostariam de complementar?
A Elaine vai falar. Elaine, deixa eu só falar uma coisinha. Onde você está? Perdi aqui. Elaine? Estou aqui em cima. A minha... Pelo meu, eu estou em cima. Ah, então tá, que a minha internet está muito ruim, eu estou caindo a todo momento. Só queria dar um exemplo disso, já que elas estavam falando de professores. Eu ainda sou muito mãezona, né? Tenho 3 filhos. Quando meu filho estava na escola, acho que na 2ª série, ele tinha que ler um livro e esse livro ia ter uma prova. Então, o que eu fiz? Ele leu o livro, eu li o livro junto com ele, e aí eu fiz um questionário sobre todas as perguntinhas do livro. E ele foi lá para a escola, e eu falava assim, nossa, ele está sabendo tudo, né? Aí, quando voltou a prova, ele falou que tinha ido bem, não sei o quê. Aí veio uma pergunta que ele falou que não sabia responder. Falei, qual que você não sabia? Aí a professora perguntou qual era a autora do livro. Eu falei, nossa, mas você não sabia? Você leu o livro? Não, mas você não me perguntou qual era a autora do livro. Aí eu caí em mim o quanto eu acabei prejudicando por querer auxiliá-lo, né? Fazer com que ele fosse muito bem na prova. E é esse tipo de amor que a gente faz pelo outro, acha que está ajudando e no fim a gente está mais atrapalhando do que ajudando, né? É isso, pode falar, Elaine. Desculpa ter te cortado. Não, imagina. Eu acho que só para trazer, né? Eu percebo que uma parte do público a gente já conhece, né? Então tá dando para ver pelo Facebook e alguns nomes que a gente já conhece, algumas carinhas mais conhecidas, então dá para a gente mergulhar um pouquinho mais, né? Nesses conceitos. As constelações, como todas as ferramentas, como todas as práticas, elas vêm numa progressão de estar agregando outras ferramentas juntas, que o Bert Hellinger lá atrás foi grande estudioso, da análise transacional, da PNL, né, de ferramentas que ele foi agregando ao longo da trajetória dele, para que ele trouxesse a codificação das ordens do amor. Então, é tão bonito, porque quando a gente vai trazendo esses exemplos, e nada por acaso, como a gente falou no começo, dia 12 foi o dia da enfermagem, né? Dia 13 tivemos as santas, né? Tivemos os escravos, os pretos velhos, e temos o dia do assistente social. Então, nós estamos falando de campos mórficos de cuidadores. Então, quando cada um de nós está dizendo, a minha mãe está acamada, meu pai está com esquecimento, nós estamos trazendo o campo dos cuidadores. E fazendo um link ainda maior, hoje nós estamos, né, entendendo e cuidando do coronavírus, desse aprendizado que ele está nos trazendo. Então, quando nós pegamos, quando a Miriam trouxe exemplo, o Tadeu, de que nós saímos do nosso lugar, né, de que a criança passa a nos enxergar como pai e mãe, esses emaranhamentos, eles continuam acontecendo hoje com toda a tecnologia, com outras realidades, mas a gente entende que isso só acontece porque todos estão a serviço do amor. Então, quando nós olhamos na televisão uma enfermeira, uma técnica de enfermagem pegando o celular dela, que é um equipamento tecnológico, gravando uma imagem para levar para o familiar lá fora, se nós olharmos pelas ordens do amor, nós vamos dizer, nossa, cadê a hierarquia? Cadê o equilíbrio? Esse não é o papel da enfermeira. A enfermeira cuida X, Y, Z. Isso não é o papel do assistente social, e eu digo pela minha própria trajetória, nesses 30 e tantos anos como assistente social, o que eu mais fiz foi sair do meu papel. Hoje eu tenho, claro, eu tenho esse olhar sistêmico. Mas lembrando que, para que a gente não vá para a culpa, né, que foi o que a gente aprendeu na evolução planetária, todos esses nossos movimentos, quando saímos do nosso lugar, ou quando o outro sai do lugar, todos nós estamos a serviço do amor, de algo que aconteceu no sistema lá atrás, muito lá atrás, e por amor nós estamos reproduzindo. Então, eu só quis estar trazendo, porque como eu vejo que esse é o grande olhar que o coronavírus está trazendo para todos nós, e o envelhecimento da população mundial nesse momento, tendo os cuidados com a população idosa, e muitos de nós também se transformando em idosos, é bacana a gente trazer
que todos esses nossos movimentos, esses nossos deslocamentos de lugar e de lente estão a serviço de algo maior e do amor. Só isso que eu queria estar trazendo, que vai trazendo uma dor aqui no cardíaco e não dá, né? Sim, Obrigada, o Bert fala que tudo é por amor, né? Tudo que acontece, mesmo os maiores equívocos, né? São por amor ao nosso sistema, né? Então, por lealdade, né? então a gente faz, né? A gente fala assim, aqui não tem um certo ou um errado, né? Quando a gente está falando isso, ou quando a gente fala que a Exato. gente entra no Livre de lugar do outro, julgamento. Totalmente completamente livre de livre julgamento. de julgamento, isso mesmo. A gente se libera do julgamento e fala assim, bom, ok. Então, se é outra forma, né, de ficar mais saudável para todo mundo, vamos fazer, né? Agora a Miriam vai dar uma É, palavrinha para a gente. e lembrando de crianças pequenas, né? Eu, como atendo crianças pequenas, então eu vejo as dificuldades das mães liberarem as crianças para fazer as atividades diárias de casa, né? Ah, ele é muito pequeno. Por vezes eu recebo criança de 6 anos que não sabe tirar uma blusa, né? Porque na correria do dia a dia, a mãe fala, demora para colocar o sapato, demora para colocar a blusa. Então, eu já coloco, já boto ali no carro. Tem crianças que acordam dentro da escola já vestido, né? E não sabe nem como chegou até ali. Então, a criança acaba não se desenvolvendo, né? Não saindo do envolvimento. E a gente sabe que isso é muito profundo, que nem a Elaine falou, né? Então, tem mães que também têm pendências, né, com as suas mães, com as suas avós, às vezes não foram tão bem cuidadas, aí querem cuidar bastante dos filhos, né? Querem se doar mais para os filhos. Então, e é lógico, não tem que ter culpa, a gente faz aquilo que acha certo e não tem nada que seja errado, mas na hora que você percebe que está saindo um pouquinho do controle ou está excedendo um pouquinho a mais, é interessante dar um passinho para trás, né? E ver. Miriam, saiu o teu microfone. Saiu o microfone, mas deu para terminar? Não. Deu, Só o depois eu... finalzinho perdeu. Eu digo que não é para ficar em culpa, né? Que nem a Elaine falou, mas assim, é sempre dar um passinho Percebe que para está trás excedendo. e verificar se você está dando uma ajuda além do necessário, né? No tirando a criança do seu desenvolvimento natural, para que a criança não fique também nessa dependência total da mãe. E isso vai longe depois, né? Vai levando para a fase adulta. Vamos lá, com a Marisa, que nós estamos sedentes. Se acontecer alguma coisa, Marisa, eu não tenho como colocar aqui os bonecos. Não, Mas acho que vai dar tudo certo, sim. a minha internet está muito estável, eu já caí 3 vezes, não sei se vocês perceberam, e para mim todas as imagens estão congeladas. Então, não sei nem se vocês estão me vendo, ele me dá um. Tá perfeito. Por enquanto tá perfeito, Marisa. Tá, então qualquer coisa faz, não sei nem como você me avisa, porque para mim tá tudo congelado, aí não tô vendo nada, tá? Tá bom, qualquer coisa eu te aviso pelo WhatsApp. Tá, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho para a gente fazer uma reflexão. Como eles falaram até agora, né? A gente vai criando uma série de relacionamentos aonde muitas vezes um amor muito grande que nós temos faz com que a gente acabe fazendo muita coisa por uma outra pessoa. Muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando. E esse sobrecarregar nosso, como que ele se reflete na pessoa, né? A gente acaba tirando a força da pessoa. O Bert fala que toda vez que a gente faz demais, a gente tira a força. É como se inconscientemente a gente passasse para essa pessoa, coitado, ele não consegue fazer, então eu vou fazer por ele.
Então, eu gostaria de convidar vocês para que vocês fechassem um pouquinho os olhos e refletissem sobre essas questões que eu vou passar para vocês. Pense em alguma pessoa que você tem no seu convívio e que você faz tudo por essa pessoa. Aquilo que você pode e o que você não pode. Por exemplo, você se endevida por ela. Você espera e cobra algo dessa pessoa. Você sente grande frustração em relação a essa pessoa. Ela é tudo para você. Você aconselha, dá soluções sobre o seu ponto de vista, sabe o que é melhor para essa pessoa, adianta-se, mesmo que ela não peça a sua ajuda, você já foi lá e fez por ela. Você se importa muito com essa pessoa. Você faz constantemente as coisas por ela. Você tem dificuldades em dizer não posso, ou nesse momento não. Inconscientemente, você pensa, eu posso fazer por ela tudo que os pais dela não puderam fazer. Você assume responsabilidades por ela. Muitas vezes, você a vê como vítima do seu sistema. Eu acho que todo mundo já identificou pelo menos uma pessoa que a gente tem uma relação dessa forma. Eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e nós vamos fazer um exercício. Vocês só me falam se está dando para ver, tá? Alguém me sinaliza, tá bom, Lili? Tá perfeito, Então, pode continuar. Então tá. Aqui, ó, esse bonequinho aqui vai representar vocês, tá? Cada uma de vocês. Vou pedir agora para vocês abrirem um pouquinho os olhos para vocês verem o que nós vamos fazer de exercício. Esse bonequinho branco, ele representa a história de vida de vocês. Tudo que vocês vivenciaram e ainda vão viver nessa vida, tá? Desse lado aqui, este bonequinho representa essa pessoa que você identificou nessa reflexão. Alguém que depende de você, alguém que você faz tudo por essa pessoa. Aqui do lado dela está a história de vida dela. Tudo que ela viveu e que ainda vai viver. E aqui representa algo maior, algo que cuida de tudo e de todos. Então, vocês conectados em vocês agora, eu vou colocar uma pedrinha aqui no meio, e essa pedrinha representa um limite. Um limite no qual vocês vão falar, eu vou até aqui. E você vem até aqui. Muitas vezes nós ultrapassamos esse limite. Quando a gente quer fazer muito pelo outro, a gente vem para cá. Ou muitas vezes essa pessoa vem para cá também. E esse limite não fica claro. Tão conectada nesse lugar agora, que você está aqui como sendo esse bonequinho azul, percebe como é olhar para essa pessoa. Que sentimento vem? Que sensação física vem? Como é olhar para essa pessoa que você cuida? Que você cuida com amor. Como é olhar para ela? Como é olhar
para a história de vida dessa pessoa. Essa pessoa que você cuida há tanto tempo. Como é olhar para essa história? E agora você vai olhar para a história de vida sua. Esta é a sua história. Que sensação vem quando você olha para a sua história? Por tudo aquilo que você percorreu, por tudo aquilo que você viveu, por todas as perdas, por todos os amores, por todos os ganhos. Como é olhar para a sua história de vida? Percebe que sentimento vem e que sensação física vem. E mentalmente você fala para essa história de vida. Eu digo sim para você. Eu digo sim por tudo que nós vivemos. E eu te agradeço. E mentalmente você faz uma reverência, agradecendo tudo o que você viveu até hoje. E agora você olha para cá um pouquinho, para esse algo maior. Esse algo maior que é puro amor. Amor que é a razão de tudo existir. Percebe que sentimento vem, que sensação física vem. Aqui é a fonte de tudo, é a fonte do amor. E agora você vai olhar de novo para essa pessoa que você cuida. Olha para ela, olha para a história de vida dela e percebe o que mudou. Percebe se vem um novo sentimento para você. Percebe se vem uma nova sensação física. E mentalmente você vai falar para essa pessoa que você cuida. Agora eu digo sim ao seu destino. Agora eu respeito o seu destino. Agora eu posso te ajudar do meu lugar. Eu te ajudo dentro das minhas possibilidades. Eu confio em você. Eu acredito que você é capaz e que você consegue. E deste lugar, eu vou estar sempre torcendo por você. Fique em paz, porque eu estou em paz. Inspira profundamente. Se quiser fechar um pouquinho os olhos, fica em conexão com tudo que você vivenciou agora. Percebe como você está se sentindo, quais são as emoções que estão vindo. E eu vou pedir para a Miriam continuar o exercício, Mi. Então, o pessoal já fica de olhinhos fechados, assim a gente dá continuidade.
a esse trabalho. Vocês vão imaginando esse alguém que sentimos que queremos fazer algo por ele ou por ela. Por exemplo, um cliente, porém que seja um dos nossos familiares, alguém que queremos ajudar, alguém que pelo qual nos preocupamos, por exemplo, uma criança. Nos expomos a essa pessoa guardando uma distância, uma ampla distância. Assim, permanecemos e nos mantemos sem intenção, sem preocupação, sem pena, sem medo, sem temor ao que poderia chegar a suceder. De imediato, vemos que algo se transforma na pessoa e em nós. Como é que conseguimos entrar em sintonia, tanto a pessoa como nós, com algo maior e mais além de nossa preocupação? Então, olhamos mais além dessa pessoa, para o seu destino, e mais além desse destino para o longínquo. Simplesmente estamos aqui, presentes e centrados. Então, com o olhar enfocado nesse maior, dizemos antes de tudo, sim. E talvez ainda uma segunda palavra. Por favor, acompanhamos esses movimentos e nos exercitamos cada vez mais para compreender o que uma ajuda espiritual finalmente significa. Sentimos a diferença no nosso corpo, em nossa alma e em nosso amor. Nós vamos respirando profundamente. Trazendo o corpo presente. Trazendo as sensações de bem-estar. De todo esse movimento que foi feito na nossa alma, na alma familiar. E aos poucos vocês vão voltando a atenção aqui para a sala. Muito bom. Todos bem? Estão voltando? Aí, como que nós podemos fazer, Eliane? Vamos deixar o pessoal perguntar alguma coisa, ou a Elaine tem alguma coisa para complementar? Primeiro, eu gostaria só de perguntar se está todo mundo bem, alguém precisando de algum acolhimento. Isso. Eu também gostaria de saber se todo mundo ficou bem e se alguém gostaria de compartilhar o que foi vivenciar essa experiência. Se alguém quer falar um pouquinho, fiquem à vontade.
A maioria das pessoas respondendo que está tudo bem. A Maria Madalena está dizendo que está sentindo muita tristeza. Mais alguém, fora a Madá, trazendo o campo da tristeza? Eu posso falar. No começo, quando pediu para colocar a pessoa na frente, eu sentia a tristeza, mas depois no final, tristeza não, como se fosse uma compaixão, sabe, de querer abraçar, querer ajudar. Mas depois, no final, que estava dos bonequinhos, ela falou para olhar para o, como que fala, para outra bonequinha que também era a pessoa, né? Isso, que era cuidado. Isso, aí já estava, nossa, já estava muito mais ameno o sentimento, não teve aquela sensação de querer correr para abraçar. Sabia que ela estava lá e que estava sendo cuidada. Não precisava eu sair correndo para abraçar. Eu acho que tem uma fala, porque a gente vai estar trazendo mais consciências e falar um pouco mais depois sobre as doenças, sobre os diagnósticos, e dizer que o facilitador não está em ressonância com o campo, eu não estava tossindo até agora, eu não estava engasgando até agora, e agora está. Isso traz o campo de culpa, né? De culpa do sistema por estarmos fazendo diferente. Então, cada vez que eu pulso, eu estou dizendo para o meu sistema, eu vejo a sua dor, eu reconheço os seus medos, eu reconheço a sua tristeza, mas agora eu, Elaine, maio de 2020, escolho fazer diferente. Então, o campo do Alzheimer e todos os que já se apresentaram, e um pouco da Madá, eu sei um pouco da história, a maior dificuldade para nós filhos, terapeutizados ou não terapeutizados, espiritualizados ou não espiritualizados, é dizermos um sim para o destino dos nossos pais. Esse é o grande convite, que é o grande convite que o coronavírus também traz para nós. Dizermos sim para o destino de todos aqueles que fazem parte das estatísticas dos óbitos. Então, quem sentia essa tristeza, tivesse sido tocado por essa tristeza, fecha os olhos ou se acomoda muito rápido aonde está sentado agora e imagine à sua frente o seu pai, a sua mãe, os seus avós, seus bisavós, mesmo que você não os tenha conhecido. E exatamente do seu tamanho, que é o tamanho de pequeno perante a eles, porque eles são os grandes, eles vieram primeiro. Mas você é grande perante a vida. E perante a vida, como grande, você pode dizer, procura abrir os olhos, mas dá para você ficar no seu adulto. Quando nós fechamos os olhos, mesmo que for decorrente de um choro, nós vamos para a nossa criança. E o nosso grande medo desde a criança é que os nossos pais morressem. E mesmo adultos, este é um grande medo. Então, procura manter os olhos abertos para você ficar no adulto. Porque só o adulto se despede. Só o adulto tem condições de fazer escolhas. A criança não tem, a criança pede. Mãe, fica comigo. Mãe, cuida de mim. Pai, cuida de mim. E agora nós estamos sendo convidados para ficarmos no nosso adulto. No nosso adulto, nós vamos dizer para o nosso pai e para a nossa mãe, estejam vivos ou não, eu respeito o seu destino. Mesmo que o meu mental ainda não entenda, eu digo um sim ao seu destino. Algo maior cuida de todos. Algo maior guia o seu destino. E o que me cabe como pequena
é desfrutar da vida, é desfrutar da alegria que chegou através de vocês. Eu digo um sim ao seu destino. Eu sou a pequena, mas sou grande perante a vida. Muito bem. Ficou melhor, Madá? A maioria de vocês tem vivência já sistêmica, de várias práticas terapêuticas, das vivências das constelações. Essa é uma fala, e a Marisa trouxe super bem no exercício, que nós podemos trazer cada vez que sentimos este incômodo, que às vezes a gente não percebe que esse incômodo, essa dor, essa tristeza está sendo trazida pelo nosso próprio sistema, pelos nossos ancestrais, e nós não sabemos. E nem precisamos saber que ancestral é esse. Nós podemos dizer para esse ancestral que se apresenta através dessa dor, né, dessa tristeza, que nós respeitamos o destino deles. Não é fácil falar. Eu também sou filha, eu também tenho pais idosos, mas é só quando nós vamos para o lugar de respeitar e reconhecer que algo maior guia, algo maior cuida, e de que eles têm o destino deles, e nós não podemos mudar esse destino. Não podemos? Fica mais leve para a nossa alma e mais leve para a alma dos nossos familiares. Muito bem. Andressa e Maria Madalena melhoraram? Estão se sentindo melhores? Bem, Andressa está bem? A Maria Madalena não respondeu. Mas acho que a gente pode seguir. Qualquer coisa você fala com a gente, tá bom, Maria Madalena? Maria Madalena é difícil para ela aceitar, mas tem que fazer esse exercício, não é uma vez, né, Elaine? Nossa, nossa. Eu não tinha, todo mundo contou historinha individual, pessoal, eu não contei. Acho que tem alguns meses essa constelação que a Delmar fez, eu não sei se você estava presente, Madá. E os meus pais presentes, meus irmãos, é a 15ª já que eu tinha feito trabalhando nessa questão de cuidar, do ajudar, enfim. E aí, quando a Delmar falou, diz para o seu pai, e meu pai lá, de verdade, meu pai de verdade, em carne e osso, diz para o seu pai que você respeita o destino dele. Eu falei para a Delmar, só me faltava, eu não vou falar isso coisa nenhuma, não estou pronta para falar. Quem me conhece sabe que é assim mesmo que eu opero. E foi. E aí a Delmar foi me convidando, até que eu consegui falar, né? Hoje eu me vejo muito mais serena no processo do meu pai, no meu processo, ficando no meu lugar e reconhecendo que o pai dele, a mãe dele é que cuidam dele. Ele tem pai e mãe. E que algo maior cuida deles. E que o que me cabe é pegar toda a energia de vida do meu pai, a alegria do meu pai, quem conhece meu pai sabe de quem eu puxei esse lado, e desfrutar. Essa é a forma de eu honrar meu pai, de eu dizer para ele que eu respeito o destino dele, seguindo na trajetória do humor, né, do geminiano. Então dá sim, se eu conseguir mandar, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. É possível sim, é uma prática diária. É uma prática diária. É isso aí. Vamos seguindo a nossa programação, então? 9h, 9h05. Bora lá. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Está aberto. Depois, no finalzinho, eu vou fazer uma leitura aqui para reflexões, lição de casa. Eu, como sou professora, eu dou lição de casa. Professora, coisa de professora, né, Miriam? Lição de casa. Eu tenho um comentário aqui da Andréa Lopes, não é uma pergunta, tá? Ela só está falando, ela tem aceitação, mas ela tem a dor dos outros cuidadores que deveriam estar e não estão. Às vezes, isso fica pesado para mim. Sim.
Andréa, quando fica muito pesado para a gente, é porque nós não estamos no nosso lugar. A gente está querendo fazer pelo outro. E toda vez que a gente está carregando pelo outro, isso pesa muito, né? Então, de repente, você colocar, não sei quem seriam esses cuidadores que você está falando que não estão, você visualizar esses cuidadores na sua frente. E você visualizar como se fosse um cristal na sua mão e você passa para esse cristal esse peso que você sente, esse peso que você está carregando de achar que a responsabilidade é só sua, que você tem que fazer tudo o tempo todo. Passa para esse cristal e mentalmente você vai falando: eu deixo com vocês o que pertence a vocês e fico só com o que é meu. O que é meu, eu dou conta. E eu fico no meu lugar. No meu lugar, eu consigo ajudar. E você entrega esse cristal para esses cuidadores que não puderam fazer a parte deles por algum motivo, e cada um vai pegando esse cristal e vai assumindo a sua parte. E cada vez que uma pessoa assume, esse cristal vai se desmanchando, até que ele realmente desaparece. E agora, desse novo lugar, você olha para essa pessoa que você está cuidando. E mais uma vez, você fala para ele: do meu lugar, eu te ajudo. Do meu lugar, eu faço tudo o que for possível. Mas sempre dizendo sim para o seu destino e respeitando as suas escolhas. Inspira profundamente e percebe como é que você ficou. Andréia, se você quiser ativar o microfone e falar, fica à vontade, viu? Acho que às vezes, só dando uma parte, né, a gente tem situações em que nós somos filhos, né, e nós estamos sozinhos, né, a gente tem irmãos e um pai ou uma mãe precisam de algum cuidado, acho que pode ser ter essa questão. E aí você se vê sozinho, né? Então, essa é uma questão de afinidade, né? E também a gente precisa olhar as outras facetas, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente faz melhor do que todo mundo, né? Então, aí os irmãos falam assim, então faz sozinha, te vira, né? Então, a gente precisa olhar também, né, o entorno e ver assim, o que está acontecendo. Se a pessoa, de fato, né, não tem muita afinidade com o pai ou a mãe, alguma questão, né, se ela pode ajudar de uma outra forma, às vezes é suprindo, né, colocando uma pessoa para ajudar, ou financeiramente para se ter se pagar alguém para fazer isso. Então, assim, são várias facetas que a gente precisa olhar, mas principalmente a gente olhar para a nossa postura, né? Eu estou dando oportunidade do outro também se aproximar, né, para poder ajudar da forma que ele sabe fazer, né? Porque também, por ser filho, também eu dou essa oportunidade ou estou tomando todo o espaço? Então, a gente precisa olhar também por todos os ângulos, ou a dificuldade do outro de não querer, né, de forma alguma, ajudar de qualquer maneira. Aí cada um fica com aquilo que é seu, né, com a sua responsabilidade e com as consequências das suas escolhas, né? A gente não pode fazer pelo outro, né? E isso é de cada um vai ter o peso das suas escolhas, né? O peso ou a leveza das suas escolhas. Mas principalmente a gente olha, será que eu estou dando oportunidade do outro chegar também da forma que ele sabe fazer? Então a questão é muito essa, né?
sei se alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa nesse sentido, ou trazer mais alguma dúvida, né? Falar mesmo. Acho que tinha algumas questões aqui também de Alzheimer, alguma coisa que eu já tinha visto, né? Alguém colocou aqui no chat. Eu gostaria de falar algo, que o ano passado eu perdi o meu pai com Alzheimer. Está fazendo um ano agora, fez um ano agora em março. E eu sou de uma família bem grande, são 7 irmãos, né? Tem um que está fora, mas tinham 6 para cuidar do meu pai aqui. E é justamente isso que a Tânia está falando, de você confiar, né? De que o outro também pode cuidar. E cada filho, muitas vezes, tem uma maneira própria de lidar com os pais. Tem uns que têm mais proximidade, outros menos, mas a gente tem que liberar, porque são todos filhos. E muitas vezes alguns filhos não se aproximam justamente por isso, porque o outro não confia. Então quer que cuide do jeito que ele cuida, né? Então muitas vezes isso acaba afastando os demais, né? E sem contar que essa pessoa também aqui muitas vezes assume uma liderança, muitas vezes ela vai para um lugar muito grande. Ela acha que ela se coloca como maior que os demais para cuidar dos pais. Isso muitas vezes acaba afastando as pessoas. Patrícia, a Patrícia Garcia, ela falou que ela fala do Alzheimer, que a minha mãe é a única que cuida e o meu pai não aceita. Vira uma guerra em casa. Vou trazer um pouco do conceito. Antes de você começar, só deixa eu falar mais uma no mesmo assunto, tá, Elaine? Minha mãe está com o início de Alzheimer, com a memória recente muito ruim, e a minha tristeza é ver a minha mãe, que foi a vida toda tão ativa, estar se transformando em outra pessoa. Eu tinha lido, já tinha colocado aqui nos meus apuntes, Alzheimer e memória, trazendo no olhar das novas constelações, com a medicina germânica e uma outra ferramenta que nós usamos também, que é a biodescodificação. Então, o que é o Alzheimer, né? Com a linguagem do olhar sistêmico e da medicina germânica. O Alzheimer traz um campo, tudo na linguagem sistêmica, de culpas e segredos, né? Então, quem está com este diagnóstico está trazendo para todos os familiares, para todo o sistema, que ele se entende por amor, por fidelidade, por expiação, toda aquela linguagem que eu imagino que boa parte conheça, de ser o guardião desta culpa e deste segredo de algo que aconteceu no sistema. Este algo normalmente está ligado a um conflito com mães. Então, mães de gerações lá atrás, de 3 gerações para trás, que não puderam cuidar do seu filho. E se não puderam cuidar, nós não precisamos saber, nós não precisamos investigar na nossa família, chegar para nossa avó, para ficar perguntando quem. O que importa para nós é termos o conhecimento de que algo aconteceu no nosso sistema, de que algumas mães não puderam cuidar desse filho, esse filho pode ter sido retirado, esse filho pode... Enfim, muitas histórias podem ter acontecido. Essa energia fica no sistema. E esse segredo também fica no sistema. E aí um familiar, por amor, diz, eu vou viver. Então, quando nós olhamos este conflito, nós percebemos que este familiar, ele tanto pode estar fiel a esta criança que não foi cuidado por esta mãe, como também pode trazer um desejo de vingança em nome desta dor. E nada disso é consciente, nada disso está escrito no mental. E aí, como é que ele faz? Trazendo esses esquecimentos, essas memórias que o Alzheimer traz. E quando este idoso, esse portador dessa patologia, ele está agressivo, ele está dizendo que ele está na criança dele e ele está falando para os filhos, por exemplo, vocês me cuidem agora como uma criança, por isso da agressividade. Então,
a medicina germânica, para quem se interessar, tem vários materiais no Google, é uma formação no mundo inteiro, o Dr. Hammer traz toda essa codificação, tem toda uma codificação metodológica, né? Reconhecida por uma parte da medicina, lógico, e não reconhecida por outra parte, e esses livros que eu utilizo nessa formação foram vários atendimentos que foram feitos de vários clientes no mundo todo com esse diagnóstico. Então, aí a gente começa a entender que esses segredos, esse portador do Alzheimer, ele carrega uma culpa que ele não suporta mais. Então, ele não consegue mais lidar com essa culpa, porque ela é muito grande, porque ele é o pequeno, e os ancestrais que viveram essas histórias são os grandes, ele não consegue, e aí ele vai para esse processo de esquecimento, recolhimento, tudo que a gente consegue do Alzheimer. Como é que eu posso lidar com este destino desses nossos familiares no mundo todo, né? Alzheimer no mundo todo. Trazendo essas falas que a gente trouxe. Eu vejo você, você é o grande, eu respeito o seu destino, eu reconheço as dores dos seus ancestrais, eu reconheço todos os segredos do sistema, mas eu sou pequena, eu não preciso saber que segredos foram esses. O que me cabe como pequena é honrar esses segredos e me despedir desses segredos, né? Então, essas falas vão atenuando, e aí nós entendemos por que Alzheimer cresce no mundo todo, né? Quantas histórias nós temos de mães que foram separadas de filhos, com as diferentes pestes, violências, terremotos, Arca de Noé e tudo que tem aí de história, né? Então, a gente vai entendendo por que o Alzheimer cresce. E o campo da memória, eu já nem lembrava, o campo da memória também traz, dizendo assim, né? Alguém falou que a mãe é ativa, mas que traz episódios de esquecimentos pontuais. Traz o seguinte: para não recordar uma culpa, o medo à vida, de novo um segredo, uma fidelidade a um segredo. Então, eu não sei como vocês estão sentindo isso, mas eu, nesse processo de coronavírus, eu tenho conversado com muitas pessoas, parece que a minha memória está encolhendo. Eu leio um negócio, daqui um minuto eu já não lembro mais. E várias pessoas estão trazendo esse relato. Então, faz todo sentido, porque a gente está trazendo a fidelidade a milhões de segredos que aconteceram e estão acontecendo. Coronavírus foi fabricado, não foi fabricado? Ele veio da China, não é da China? Ele é do bicho? O que é que ele traz aí para nós, né? Então, a gente entende por que a gente está nesse processo também. Não é uma resposta única, a medicina germânica não traz uma verdade única, mas traz hipóteses, e normalmente nos atendimentos todos que eu fiz com Alzheimer e familiares, faz sentido essa informação. Depois, se alguém mais tiver interesse, a gente coloca o link do livro, o material, né, o Face da Brigitte, da medicina germânica, tem bastante coisa na internet. Tá? Eu acho que deu para responder de todas as perguntas de várias pessoas que falaram. Andréa Lopes está perguntando se faz sentido culpa em relação às gerações mais próximas. Sim, 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 sim. Lembrando que, para quem não conhece, né, muito da constelação, esses movimentos que a gente faz, desenvolvendo doenças e tudo mais, é completamente inconsciente. A gente não tem noção que está fazendo isso pelos ancestrais. Então, né, a gente não traz essa consciência. A gente acaba descobrindo, né, que a constelação é isso, ela traz aquilo que estava oculto no sistema, né? Esse é o trabalho da constelação, é trazer à luz aquilo que é oculto, né? Para aquilo que a gente entende, para aquilo que a gente sabe. Quando a gente faz uma terapia individual, a gente vai falando daquilo que está acontecendo com a gente, nossos sentimentos, emoções. A constelação, ela traz o que está oculto no sistema familiar, aquilo que muitas vezes a gente até desconhece de gerações passadas, né? A gente conhece muito pouco, a gente começou a xeretar um pouquinho na nossa família depois que veio esse processo de constelação. A gente sabia um pouco até o avô, a avó, bisavó, que eram os mais próximos, né? Agora, o que aconteceu lá atrás, os países de origem, de onde eles vieram, por que vieram, como chegaram aqui, a gente muitas vezes desconhece, né? Então, isso tem uma importância muito grande no nosso sistema e na nossa vida, né? Certo?
Elaine, a Roberta, por favor, aguarde os links. A, a Vera tem interesse, é a primeira vez que eu ouvi falar em medicina germânica. Sou Vera Souza. Roberta e Vera, quem quiser deixar os telefones ou e-mail aqui no chat, depois a gente entra em contato para passar todas as informações. Se você quiser falar alguma coisa, Elaine, fica à vontade. Pois é, eu acabei de mandar no grupo para você, Eliane, porque eu tirei a foto aqui do livro, que eu não consigo, a minha idade não permite, eu não consigo tirar a foto aqui direto no Zoom para colocar aqui no chat, não. Minha idade não permite, eu preciso constelar essa. Idade média. Idade média, não é idade mídia. Como diz a Tânia, a nossa idade média. Eu tentei olhar para ver como é que fazia aqui, mas não consegui. Aí eu mandei a foto do livro da Brigitte, mas acho que essa tua ideia foi bem legal. A gente pega os telefones, já estão deixando aqui, telefone, e-mail. E aí a gente se coloca disponível, porque é um material bem rico, bem bacana, que vem trazendo um olhar um pouco mais ampliado, no sentido da gente entender por que o planeta Terra está trazendo esse diagnóstico, né? Com tanta tecnologia, por que o Alzheimer cresce, por que não tem cura, por que avança da forma que avança, né? Na hora que a gente, como a Tânia disse, é tanta fidelidade por amor, é tanta fidelidade inconsciente, que nós vamos buscando todas essas dores e segredos do sistema lá atrás para a gente trazer todos os nossos ancestrais presentes. É por isso que a medicina não consegue, né? Mas a gente manda sim, a gente manda. Lembrando que a semana que vem o nosso assunto, né, o nosso tema será saúde, né? E a gente complementa. Ah, é verdade. Pois é verdade. Tá vendo? Eu já tinha esquecido. Tá vendo como eu tô? Olha, eu tenho que fazer uns exercícios aqui da memória aqui. Eu já tinha esquecido. Eu não consigo ler o nome dessa pessoa, Boaratos. Eu tenho 2 tias maternas, minha mãe e minha sogra com Alzheimer. Assumo que tenho medo se no futuro terei também. Então, a gente pode dar uma ideia, mas eu acho que essa é uma boa pergunta para ficar para o próximo encontro. Não é? Por favor, Tânia. Eu ia comentar essa história, né, não é questão só do Alzheimer, né, tem as outras questões, né, pessoas que repetem mortes, nós vamos falar isso semana que vem, com certeza. Então, a minha família toda morreu do coração, eu também vou morrer de coração. Eu já ouvi isso e a pessoa morreu do coração, realmente, né, porque se ela morrer diferente, ela vai sentir o quê? Que ela não faz parte da família. Então, quando a pessoa toma consciência que todo mundo teve uma doença, mas ela também não precisa ter, até por conta de honrar de uma forma diferente, não necessariamente a pessoa vai ter essa doença, tomando a consciência, né? E aí nós vamos falar isso semana que vem sim, porque eu não preciso repetir os padrões, eu tenho a consciência que eu posso estar nessa família, fazer parte dessa família, mesmo não reproduzindo a doença, né? Isso que é interessante, porque no inconsciente você vai repetindo esses padrões. Não, eu tenho que fazer igual, né? Nossa, se eu morrer dormindo que nem um passarinho, como que fica o negócio? Eu tenho que sofrer igual a todo mundo, né? Que todo mundo sofreu. E a mente, né? É uma ilusão isso. Então, quando a gente se conscientiza que pode e deve, né, escolher a vida, a saúde, é dessa forma que nós temos que honrá-los. Eu só vou completar, como muito bem falado pela Miriam, só completo quando a gente toma consciência de que honrando a vida que veio através de você, eu faço diferente. Né? Eu acho que é bem esse entendimento. O Bert Hellinger, ele fala muito também do buscador do sistema, né? Aquela pessoa que é um buscador, ele vai procurar caminhos, alternativas
para honrar esse sistema sem fazer igual. Então, os nossos ancestrais ficam muito felizes quando aparece esse buscador e ele faz diferente. Eles estão o tempo todo nos guiando para que a gente faça diferente deles, sem culpa. Tem aquela frase que não é de caminhão, mas é de letreiro sistêmico, que eu acho que é bem bacana. Quando é que os mortos descansam? Né? E não é uma fala religiosa, nada, é uma fala sistêmica. Quando nós, os vivos, escolhemos a vida. E o que é escolher a vida na linguagem sistêmica? É dizer um sim a tudo como foi, um sim a tudo como é. É fácil? Nem um pouco, nem um pouco. Mas quando começamos a exercitar esse viver sistêmico, começamos a trazer para a nossa alma, para o nosso coração, de que eu não preciso adoecer no campo do câncer, como todas as mulheres do meu sistema feminino, que eu posso honrá-las, desfrutando da minha vida, desfrutando da alegria, desfrutando do transitar, né? em tantas e tantas praias. Esses mortos, esses nossos ancestrais entendem, valeu a pena o que nós vivemos, ela está fazendo diferente. Então, a gente entende por que hoje uma das grandes dificuldades físicas, e agora com o coronavírus a gente dentro de casa, isso com certeza aumentou. As nossas dores na região lombar, coluna, né? Nossos ancestrais, eles estão aqui atrás, aquela galera gigantesca, bilhões de ancestrais, que a gente não está falando dos ancestrais oficiais, nós estamos falando do pipoqueiro, da namorada na porta do centro, da profissional do sexo que os homens iniciaram vida sexual, nós estamos falando de um monte de ancestral do nosso sistema que nós não conhecemos. Essa galera está toda aqui atrás dizendo assim para nós, empurrando e dizendo, faz diferente, você tem ferramenta para fazer diferente. Nós continuamos, né? Como diz a Delmar, nós não temos criatividade nenhuma, a gente faz igualzinho. Ele fala, não, para eu pertencer, eu vou cortar meu dedo mesmo lá no negócio de cana, vou enfiar o dedo lá no negócio da cana. A gente não consegue fazer diferente. E aí os nossos ancestrais vão nos empurrando por amor, eles não tinham ferramentas. Nós temos hoje milhões de ferramentas, a constelação é uma dessas ferramentas que conduzem ao amor, né? Então, é bem o pior é assim, quando a gente fala assim, quer fazer tão diferente, né? Porque aí é o perigo, aí mora o perigo, quando a gente fala assim, quero fazer completamente diferente da minha mãe, aí eu gosto de falar porque o Tadeu gosta disso. A vida vem e fala assim, faz melhor, traz um prato assim, de repente você está fazendo igualzinho. Quando a gente julga, a gente atrai e faz igualzinho. Então, é passo a passo, né, que a gente vai dando, passo a passo, vai fazendo um pouquinho. E cada geração a gente percebe lá atrás o que a gente era, né? Meio que ficava lá na caverna cuidando dos filhos, né? E o homem saía para buscar a manutenção da família, né? E aí, passo a passo, a gente foi chegando, hoje a gente já é profissional, né? A gente vota, então cada geração foi dando um passinho, mas às vezes a gente empaca, né? Ai, Jesus. E entendendo que nós estamos aqui para evolução, né? Uhum. Evoluir, porque repetir não é evoluir. Né? Então, nós estamos aqui para fazer diferente, eles já abriram os caminhos, né? E a gente continua agora com os caminhos todos abertos. Olha que maravilha. Né? Não é isso? Eu ia falar uma coisa e esqueci, tá vendo, Helena? Eu estou passando, estou pro seu time aí. Eu estava pensando no negócio e já esqueci, mas a hora que eu lembrar eu volto. Mas é isso, né? O importante é assim, a gente vai fazendo, se liberando do julgamento, né? Porque a gente fala, se tivesse feito assim, tivesse feito assado, cozido, frito, a gente sabe mais que todo mundo, né? Quando eu falo palpite na vida alheia, a gente sabe mais que todo mundo, tá vendo? Palpitou, vamos lá, minha palpita. Não, eu acho que a maioria já conhece a história do peixe, né? Sim. Né? Às vezes eu conto essa história quando a gente faz a constelação. A moça,
foi comer na casa da mãe, a filha, né, foi comer na casa da mãe e ela comeu um peixe, né, e viu que a mãe cortou a cabeça e o rabo. Aí a filha perguntou, mãe, por que você corta a cabeça e o rabo? Ah, filha, não sei, eu aprendi com a sua avó. Vai perguntar para ela, né? Aí ela foi, vó, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? A senhora cortava, né? Porque ela já não cozinhava mais. Ela falou assim, não sei, eu fiz igual a minha mãe também, ela fazia isso, né? Mas por que, vó? Não sei, eu acho que o forno dela não cabia o peixe inteiro. Então, a gente hoje, com fogão de 8 bocas, a gente corta a cabeça e o rabo do peixe. Porque nós aprendemos dessa forma. Como que eu vou fazer o peixe inteiro? Né? Vou sentir culpa de fazer o peixe inteiro. Eu vou sentir culpa que eu tenho um forno de 8 bocas. Então, é por aí que vai as coisas. Hã? Fogão potente esse, só devia até 6. Até 6. Então, eu estou falando para o futuro já. Mas é isso, né? A gente acaba fazendo a mesma coisa, tendo outros instrumentos, né? Para fazer diferente. Então, eu quis trazer esse exemplo, que eu acho que é interessante. Interessante, é engraçado, mas é verdadeiro, né? Que a gente faz as coisas tudo igual. Tudo igual, né? Ô, Miriam, diga. Só falar, a Marina gostaria de ter os links da medicina germânica que a Elaine falou. Marina, eu peço para você deixar seu e-mail ou seu telefone, que a gente vai responder para você. Tá bom? Agora, se alguém não tiver mais perguntas, se alguém tiver alguma pergunta ainda, eu peço para fazer. Se alguém quiser fazer algum último comentário, algum dos nossos consteladores, ou eu vou pedir para a Miriam fazer o nosso exercício final. Vocês fiquem à vontade. É lição de casa, gente. Melhor vocês perguntarem, depois vocês não vão saber fazer a lição de casa. Ai, ai. A Marina já colocou o e-mail dela aqui. A Roberta, gratidão, gostou muito de participar. Só para reativar revalidar os nossos recados. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos fazendo esses encontros, essas reflexões sistêmicas. Então, para tirar dúvida, alguma questão que pessoal ou não, qualquer coisa relacionada à constelação familiar, e nós trazemos um tema a cada semana. Mas, obviamente, a gente pode dar uma fugidinha desse tema de acordo com o que vir emergindo no momento da reunião. O Instituto Evoluir está com todas as atividades 100% online, os atendimentos do Evoluir. Então, nas redes sociais, vocês encontram os telefones, as formas de contato, existe um link de uma agenda, você pode entrar no grupo e receber todas as atividades. Só estou falando isso porque caso alguém saia antes da lição de casa, né? Escaparam. Então, e é legal o pessoal sugerir temas também, né, pra gente. Isso, muito legal. Podendo preparar, né? Se vocês quiserem sugerir, é só colocar no chat também. Já temos 2, né? Saúde e financeiro. Exato. Já temos 2 programados. Exatamente. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, às vezes perco a paciência. Há alguma fórmula, Maria Madalena? A Tânia, que clima maravilhoso aqui, muito bom, gostei bastante. Obrigado, boa noite a todos. A gente perde a paciência e depois acha de novo. Quem procura, acha. Então, acha a paciência de novo. É cada dia um dia, né? Não tem jeito. A melhor coisa é quando a gente está impaciente, né? Se for em relação a alguém, né? Então, a gente olhar para essa pessoa, tendo atrás dela pai e mãe, e lembrando de ter atrás de nós também os nossos pais, né? Pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo atrás de nós. E aí isso que eu ia falar. Que muitas esse é um exercício maravilhoso para a gente fazer toda vez que a gente tem alguma questão com uma pessoa. Sempre imagina os pais atrás dessa pessoa e os seus pais atrás de vocês. E vocês vão ver como isso muda e muda muito.
É muito E legal. muitas vezes a gente projeta no outro e o outro na gente, né? Então, quando você se fortalece com o seu sistema atrás de você, com a sua ancestralidade, você está no seu lugar. E aí você não, a pessoa não tem como projetar alguma coisa em você, porque você também está vendo ela no próprio lugar. Então, cada um no seu lugar fica bem melhor, certo? Eu acho que além da projeção, da transferência contra a transferência que a gente está falando, tem também que nós enxergamos, nós não estamos, por exemplo, a nossa mãe, nós não estamos enxergando a nossa mãe, nós estamos enxergando algum ancestral que a nossa mãe, no tempo dela, não pôde olhar. Então, por amor, nós estamos olhando este ancestral. Então, muitas vezes um mal-estar, um incômodo, algo que se apresenta do nada para nós e a gente não consegue entender. É esse ancestral se apresentando. E, de novo, essa fala é uma fala sistêmica, não é uma fala religiosa, não é uma fala espiritual, não incorporou nada, não desceu nada. É o ancestral se apresentando no sistema. O ancestral, ele só quer ser visto, só, para que ele possa descansar na energia dele enquanto uma vida que cessou. E essa é uma Então, fala ó, sistêmica. uma boa fala, eu vejo você e você faz parte. Isso. Muito legal. Bem legal. Então, E aí, entendendo também que nós estamos à disposição, se alguém precisar falar depois em particular com algum de nós aqui, né? Porque nesse momento estamos todos juntos, misturados e um a serviço do outro. Então, nós estamos aqui a serviço de vocês, como eu peço ajuda para a Tânia, para a Elaine, como profissional, porque nós somos todos seres humanos aqui. Né? Ninguém é maior do que ninguém, aqui todos nós estamos sofrendo, eu também tenho uma mãe de 86 anos, e a gente está aprendendo todo esse movimento juntos, né? Eu acho que quem está falando mais é que está precisando aprender mais, porque a gente fala que a boca está perto dos ouvidos, né? Então, nós estamos aprendendo com vocês, com a participação de vocês, vocês estão nos possibilitando a aprendizagem também. Então, nós estamos aqui à disposição para trocar ideia, para acolher, para chorar, para tudo que for possível. Não é acabou aqui, também. acabou. Pode rir. Rir também, rir da gente, né, das nossas dificuldades, e assim nós vamos levando. E a Mas gente vai tem o ter lição de serviço casa. tem o serviço de acolhimento também, né? Para Isso, quem quiser, não conhece constelação, ou quer saber se a sua questão é pertinente, se aquilo pode ser trabalhado numa constelação, a gente tem o acolhimento sistêmico, né? 1 hora com o profissional, um facilitador de constelação, gratuita, né? E a gente esclarece qualquer dúvida que qualquer um de vocês possam ter, ok? Mas vai ter lição de casa, não tem choro, não. Tá bom, professora. Vou ficar quietinha agora. Pode cabular a aula? Pode cabular. E vai ficar gravado, quer dizer, quem perdeu, vai lá no Facebook, que vai estar gravado as perguntas. Não tem como escapar. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar com as questões aqui? Então, tá bom. Não precisa fechar o olho, não. É para prestar atenção agora. Eu vou ler aqui porque é do Bert Helling, não quero deixar escapar nenhuma palavrinha que ele escreveu. Tá bom? Então, ele diz o seguinte. O texto dele é ajudar em sintonia com uma força maior. Então, é como ajudar com uma força maior mesmo. Quero ajudar alguém, eu tenho permissão para fazê-lo? Está permitido ter o propósito de fazer algo de melhor maneira? Está permitido tentar mudar o destino de um ser humano? Está permitido tentar salvá-lo? Para onde o salva, então? Posso salvá-lo da força criadora da qual provém a todo instante toda a vida? Se compreendemos isso, vemos que a nossa atitude fundamental com respeito à ajuda muda completamente.
Quando quero ajudar alguém, porque tenho pena dessa pessoa, lástima humana, através da minha pena, acuso essa força. De outro modo, se me encontro e mantenho-me em sintonia com essa força, tenho que reconhecer que essa pessoa acha-se em boas mãos. Essas são as reflexões que eu deixo para vocês. Então, gente, boa noite para todos. Espero que vocês tenham, né, aproveitado o nosso encontro. E sejam bem-vindos também ao próximo, que a gente vai logo liberar a divulgação, que tem a ver com a saúde, né? Vamos trabalhar um pouquinho o tema saúde na próxima semana. Okay? Beijo, boa noite para todos, bom descanso, fiquem com Deus. Se as pessoas quiserem desativar os Boa noite e gratidão, foi ótimo. Podem desativar aí para falar boa